Bom dia, é uma alegria muito grande poder estar aqui na minha igreja, diante de vós, esta manhã de sábado, e de uma maneira muito especial e muito particular, para poder recapitular juntamente com as irmãs e com os irmãos a lição desta semana. Como devem imaginar, este trimensário é um trimensário que me toca de uma forma muito particular e especial. É um trimensário que fala sobre estes meus pequeninos, de Mateus capítulo 25, como alguém que trabalha na ADRA há mais de 20 anos, é um trimensário que vai ao mais profundo daquilo que acredito ser parte da missão da Igreja. A semana passada nós tivemos a oportunidade de ter aqui o pastor Roger Esteves, que fez a introdução a estas lições deste trimestre, de uma forma bastante boa, e pudemos recapitular a primeira lição. Mas eu gostava de voltar um bocadinho aí, para falar um bocadinho sobre o autor da lição deste trimestre também. O autor da lição deste trimestre é o Jonathan Duffy, ele é o presidente da ADRA Internacional, é um amigo, é um colega, e já esteve nesta igreja. Não esteve sábado de manhã, porque a ADRA de Setúbal normalmente não funciona ao sábado de manhã, mas funciona durante a semana. Então ele esteve aí com os voluntários da ADRA, gostou muito do que viu, e tenho a certeza, porque ele já me disse, que levou o exemplo daquilo que a Igreja de Setúbal faz para as suas histórias, que ele conta um pouco por aí, quando viaja através do mundo, como sendo, no fundo, também um bom exemplo e uma boa experiência e uma boa prática daquilo que a Igreja pode fazer em favor da comunidade. Este trimestre nós vamos poder estudar, fazer uma viagem que começou a semana passada na criação e que vai terminar no último sábado deste trimestre com a nova terra, mas é uma viagem em que vemos que através da Bíblia, através de toda a história do povo de Deus, nós vemos que Deus teve um cuidado e uma preocupação especial por aqueles que sofrem. Um cuidado e uma preocupação especial pelos pobres, pelos mais vulneráveis deste mundo. E indicou ao seu povo que esta era uma responsabilidade que ele teria para com eles. E é isso que vamos ver na recapitulação da lição desta semana. Na Bíblia existem mais de 2100 textos bíblicos que se referem a este cuidado para com os pobres. É 1 em cada 15. Ou seja, a Bíblia está cheia de assuntos que nos levam à nossa responsabilidade social e à nossa responsabilidade por aqueles que estão à nossa volta. Há mais textos na Bíblia sobre isto do que sobre a oração, por exemplo. A oração é muito importante, não me interpretem mal. O que eu estou a dizer é que este é um assunto muito importante sobre o qual nós devíamos estudar. Assim que, eu sei que é um trimestre de férias, mas é um trimestre em que se estamos de férias temos mais oportunidade para estudar, temos mais tempo para estudar, de maneira que desafio cada um, a dia após dia, semana após semana, poder olhar para as lições deste trimensário e ver como as pode aplicar na sua vida e na vida da Igreja, aqui em Setúbal, na vida das suas famílias. Gostava que pudéssemos inclinar as nossas frontes para uma prece. Senhor Deus, obrigado por cuidas de nós, obrigado pelas bênçãos que nos dás, obrigado pelo privilégio que é podermos servir-te e podermos estar aqui na tua santa casa de oração neste sábado pela manhã. Pedimos que o teu Santo Espírito esteja connosco e que ao recapitularmos a lição desta semana ela possa tocar o nosso coração e possamos sentir mais e mais o desejo de servir e de sermos tuas filhas e teus filhos. É o que te agradecemos e pedimos no nome do teu Santo Filho Jesus. Amém. Muito bem. Força. Os pobres, e vimos o cuidado de Deus na criação em prover tudo o que era necessário para o sustento de todas as pessoas. Sem dúvida. Tudo o que era necessário. E se hoje em dia há fome, há isto e há aquilo, é por uma má gestão deste planeta que Deus nos deu. E eu gostava de começar por aí, Guida, exatamente. Eu não vou passar a lição da semana passada, mas gostava de começar por ela, e agradeço muito esta achega que a irmã Guida fez. É que a semana passada nós vimos que, quando Deus acabou a criação
Ele acabou a criação no 7º dia, mas quando Deus acabou de criar as coisas palpáveis, vamos dizer assim, no 6º dia, o que é que ele disse? Que era tudo o quê? Muito bom. Qual foi a última coisa que Deus criou? Antes do sábado. Foi o homem e a mulher, não é? Não foi só o homem. E Deus criou com amor. O pastor Roger Esteves, a semana passada, disse implicando-se, construindo. Eu imagino que cada toque daqueles foi feito com amor. E criou o homem e a mulher iguais, com a dignidade que Ele lhes deu. E é exatamente essa dignidade que cada um de nós aqui dentro, esta manhã, tem. Mas é essa dignidade que também todos aqueles que estão lá fora têm também. E aqueles que vivem na Ásia, e aqueles que vivem no Pacífico Sul, e aqueles que vivem em África, e aqueles que vivem no acampamento de ciganos lá fora, todos fomos criados com a mesma dignidade, à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou tudo bom, e Deus criou o mundo com recursos suficientes para todos nós, para podermos viver em abundância. E é este desvirtuar daquilo que era o plano original de Deus, este orgulho, este eu, esta vontade de ser superior, que fez com que houvesse desigualdade. E que esta desigualdade depois se transformasse em que alguns pensam que são mais que os outros e oprimem os outros. E outros pensam que são menos do que os outros. O problema não está só de um lado. E por isso se rebaixam sempre àquilo que é a vontade daqueles que acham que são seus superiores. Deus, quando criou o mundo, criou com 4 relacionamentos especiais. O relacionamento com Deus, o relacionamento connosco próprios, o relacionamento, naquele caso, com o cônjuge, mas com os nossos próximos, com aqueles que estão à nossa volta, e o relacionamento com a natureza. Quando o mal entrou no mundo, quebrou estes 4 relacionamentos. O acesso direto a Deus, o peso na consciência do pecado, portanto, uma dificuldade no relacionamento connosco próprios, o relacionamento uns com os outros, e é sobre isto que estamos a falar este trimestre, e o relacionamento com a natureza, a forma como exploramos e oprimimos os recursos naturais que estão à nossa volta. A Adra Europa preparou 13 vídeos para estes sábados. 13 vídeos especiais que são falados que são apresentados, foram escritos e apresentados por 13 diretores da ADRA. Nós temos 30 escritórios na Europa, eu escolhi 13 para poderem apresentar cada um uma lição. A semana passada os vídeos penso que ainda não tinham chegado e por isso não foi apresentado. Uma vez que estamos a falar um bocadinho ainda da lição da semana passada, eu vou pedir à cabine de som para apresentar o vídeo que é apresentado pela Siri, que é a diretora da ADRA Suécia, e ela vai-nos falar um bocadinho sobre aquilo que a criação tem a ver com o trabalho da ADRA. Vamos ver com atenção. It all started out so good. The new planet that God created was perfect, environmentally friendly, carefully adapted to life. Animals had enough to eat, fish and other water creatures lived in unpoisoned water. Human beings were created with full potential, noble, beautiful, well-proportioned, with all capacities in place. God created a beautiful relationship between a man and a woman, the most glorious friendship, and they were living in a dream world. It was really set for a happily ever after. But God gave man free will, and from the day Eve was enticed to eat the forbidden fruit, we have seen the world become more and more broken. Relationships are broken. Environment is sick. Differences between races and countries, religions and genders have caused wars and genocides, extremism and violations that we cringe at today. Our world is a broken world. Adam and Eve lost 2 of their first sons. One fled because he had murdered his brother. And when God asks Cain where his brother is, he asks, "Am I my brother's keeper?" The answer God gives is,
Yes. If the answer was yes then, when things broke apart, it is even more true today. We are responsible for our brothers and sisters. As part of the Adventist Church, ADRA believes that it has a responsibility towards their brothers and sisters in challenging situations. It's not just an altruistic idea. It is actually our responsibility. We are all part of the human race. ADRA believes that all human beings deserve to have equal opportunities to develop their full potential. We have a Christian responsibility of looking out for each other. And ADRA Sweden is deeply involved in advocacy projects as well as human rights, health and education. In development projects, ADRA Sweden provides resources to our partners for their efforts to support civil society. The projects focus on poverty reduction and health and education and advocacy in areas such as HIV and AIDS, gender, perspectives, equality and environmental issues. We cannot totally heal a broken world, but we can heal some people's lives and help them to feel whole again. It is my duty. It is your duty, because we are our brother's keepers. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. É uma responsabilidade que Deus pede de nós. O Gênesis avançou. O livro do Gênesis avançou, melhor dizendo. E depois da criação e da queda, Deus viu que a maldade do homem era muita e sentiu a necessidade de destruir a terra e preservou apenas uma família, porque foi a única que aceitou, a família de Noé. Depois voltou, este pecado estava muito, muito enraizado. Quiseram construir uma torre para se sobrepor uns aos outros e para se sobreporem a Deus. E Deus, mais uma vez, sentiu a necessidade de os espalhar, o que acabou por ser uma bênção. Por isso a terra se encheu e temos várias culturas e várias línguas e por isso somos uma humanidade tão rica. Mas nem por isso os povos se aproximaram de Deus. E Deus sentiu o dever, Deus sentiu a necessidade, melhor dizendo, de chamar um povo para si. E Deus não começou por chamar um povo, Deus chamou um homem, não é? Quem foi este homem que Deus chamou? Foi quem? Abraão, na altura. Depois é que mudou de nome para Abraão. Abraão. E quando Deus chamou Abraão, o que é que Deus lhe prometeu? Gênesis capítulo 12, está na lição. Até aqui nós estivemos a falar da lição da semana passada. A partir daqui, a participação é de todos. Gênesis capítulo 12. O que é que Deus prometeu a Abraão? Que seria, como? Que seria abençoado. Eu abençoar-te-ei e tornarei uma grande nação e dar-te-ei uma terra. Bom, aqui ele não fala, ele fala nisso um bocadinho mais tarde. Em Gênesis capítulo 12 ele não fala da terra. Mas ele diz abençoar-te-ei e far-te-ei uma grande nação. Mas eu abençoar-te-ei com um propósito. Qual é o propósito de Deus quando Deus abençoa Abraão? Vamos ler. Alguém que abra a Bíblia, por favor, e que leia 12, 2 e 3. Está ali alguém? Muito obrigado. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, muito obrigado. Qual é o propósito da benção de Deus? É seres muito abençoado, é isso? Não só. Abençoares os que estão à tua volta. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti será bendito o povo de Israel, é isso que está lá escrito? Quem é que será bendito? Todos os povos. Eu chamo-te com propósito. O propósito de seres o quê? Uma bênção. Uma bênção para aqueles que estão à tua volta. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo cristão, mesmo os adventistas do sétimo dia,
às vezes temos uma tendência a ser exclusivistas. Achamos, bom, eu sou santo, tenho que me manter aqui nesta redoma, santinho. Alguns até faziam mosteiros e ficavam lá fechados, não é? O resto à volta. Eu digo-lhes, olha, dou um folheto ou qualquer coisa, se quiseres ser cristão, é que és cristão, se não quiseres é problema teu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Força, força. Esse não era o método de Jesus. Jesus misturava-se com as pessoas e diz lá pessoas, não diz o povo de Israel. Ou seja, Jesus também não era exclusivista, inclusivista. Portanto, todas as pessoas eram incluídas. Essa citação de Ellen White é fantástica, mas bom, ela vai aparecer mais à frente no trimensário neste trimensário. Eu já tive a oportunidade de ler as lições todas aqui há uns 3 ou 4 meses. Posso dizer-vos, é um trimensário mesmo muito bom. Hein? Já fiz publicidade, acho que me estou a repetir, mas não importa. Não se esqueçam de estudar todas as lições. Vamos falar sobre o método de Cristo. Serão benditas todas as nações da terra. Abraão foi perfeito a abençoar todas as famílias da terra. Força, irmão Carlos, antes de avançarmos, então. Quando é feita essa promessa a Abraão, essa promessa implica com a vinda de Jesus Cristo como Salvador pessoal de cada um de nós. Todas as nações seriam benditas porque Jesus haveria de vir. E Jesus, humanamente, era da semente de Abraão. Exatamente. Portanto, daquele que não tinha filhos, Deus suscitou o Salvador da humanidade. Daí que todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. A bênção original vem de Deus e a bênção principal é aquela que nos foi dada na cruz por Jesus. Mas Abraão estava também a ser pedido que Abraão, naquele momento, 2000 anos antes de Jesus nascer, fosse uma bênção para aqueles que estivessem à sua volta também. Infelizmente, Abraão nem sempre foi uma bênção. E antes de nós avançarmos para a lição de domingo, ou avançando para a lição de domingo, que nos diz que o Deus que ouve, nós vamos ver a primeira vez na Bíblia em que nós vemos que Deus ouve. Que nos é dito, Deus ouviu. E é uma vez em que Abraão não foi lá muito grande bênção para as pessoas que estavam à sua volta. Nós podemos ler em Gênesis capítulo 16 e vamos ver a história de uma senhora que se chamava... Quem é a senhora que está em Gênesis capítulo 16? Como é que chamava a senhora? Agar. Quem era Agar? Uma escrava. Uma escrava de que nacionalidade? Egípcia. Oh! Uma escrava egípcia? Espera, mas nós na lição estamos a falar sobre os egípcios escravizarem os israelitas, não é? Pois é, o mundo dá muitas voltas. Uma escrava egípcia, que era escrava de Abraão, e que foi abusada, e foi abandonada, e foi deixada sozinha com o seu filho, Ismael. Mas Deus, na sua misericórdia e no seu amor, ouviu o sofrimento de Agar. Mesmo sendo uma escrava, mesmo sendo egípcia, mesmo sendo mulher, Deus ouviu. Versículo 11 e versículo 12. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael. Pois o Senhor, o que é que o Senhor fez? O Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os outros homens, está a falar de Ismael, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará diante de todos os seus irmãos. E depois diz, e ela, é a primeira vez que alguém dá um nome a Deus, que não é Deus. Ela chamou o nome do Senhor com que ela falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Então Deus ouve e Deus vê o sofrimento daqueles que estão em opressão. Sejam eles
o povo de Israel no Egito, sejam eles, Agar, nas mãos daqueles que o oprimiam, que eram Sara e Abraão. Deus ouve, Deus vê. E se algum de nós esta manhã está com sofrimento na sua vida, em dificuldade, seja ela qual for, pode ter a certeza, não saia daqui sem a certeza de que Deus ouve e que Deus vê, e que Deus nos abraça, e que Deus nos ama, e que Deus nos vai apoiar. Pode demorar 400 anos, como demorou para o povo de Israel, mas Deus ouve e Deus vê. Quando o povo de Israel estava no Egito, estava numa situação miserável. Eles chegaram lá como príncipes, praticamente, não é? José era o príncipe do Egito. José era aquele que governava, acima dele só o faraó. Mas o povo do Egito, depressa... Bom, nós quando queremos ser exclusivistas, somos durante muito tempo. Eu não sei se já contei esta história aqui, mas eu acho que sim, num sermão, mas vou repeti-la, peço desculpa àqueles que se lembram dela, os que não se lembram, vou recapitular. Eu agora trabalho muito com uma área do globo, da Europa, que são os Balcãs. Os Balcãs são aqueles países da ex-Jugoslávia. Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Macedónia, esses países. E ali existe uma identidade muito forte das pessoas. Sentem, eu sou mesmo sérvio. Razões históricas, razões de conflitos, de guerras. Há 20 anos atrás, aquela zona da Europa estava debaixo de uma guerra enorme, há 25 talvez. O tempo passa rápido. Atrocidades foram cometidas ali, na Europa. E a antiga diretora da ADRA da Croácia, ela uma vez dizia, bom, eu venho de uma família que é de uma minoria sérvia e por isso o meu pai nunca foi muito bem aceito aqui. Ela mora na Croácia, não é? A Croácia é croata. E ela diz, o meu pai é de uma minoria sérvia. E até tem um sotaque um bocadinho diferente, as pessoas notam, e tem um nome diferente, e por isso toda a gente sabe que ele é de uma minoria. Eles estão a fazer alguma coisa para restabelecer as minorias, e por isso ele até se está a candidatar à Câmara Municipal, porque precisam de pessoas que sejam de outras minorias para fazerem parte. O teu pai veio da Sérvia. Tudo bem. Então, quem é que veio da Sérvia? Foi ele? Foi o pai dele? Quem é que foi? Não. Foi há 500 anos. Há 500 anos a minha família veio da Sérvia. Há 500 anos não existia Estados Unidos. Há 500 anos o Brasil era um bebê. Como é que é possível as pessoas guardarem esta identidade de uma forma tão forte? E aqui foi a mesma coisa. Passados 400 anos, é verdade que o povo de Israel guardou a sua identidade e o seu relacionamento com Deus. Mas passados 500 anos, os egípcios ainda conseguiam ser... Não, vamos oprimir estes. Estes são diferentes de nós. Não somos iguais. Não podemos aceitar esta gente. E o povo de Israel estava debaixo de uma enorme opressão. E aqui mais uma vez nós ouvimos que Deus ouve. Em Êxodo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, o que é que nos diz? (16 e 17) de Êxodo. Muito obrigado, irmão Carlos. Eu vi a vossa aflição, cá está outra vez. Eu ouvi o clamor que o povo de Israel tem para comigo e por isso eu vou agir. E Deus agiu e nós sabemos a história. Foi um momento maravilhoso de libertação do povo de Israel da terra do Egito. Um povo que estava sob a opressão, sobre a escravatura. Deus preocupou-se com a sua falta de liberdade. Deus preocupou-se com a sua falta de condições de vida.
Deus preocupou-se com a sua falta de capacidade de gerir o seu próprio destino. E por isso Deus os libertou. E Deus quis fazer uma sociedade nova, um povo novo. Uma sociedade que fosse sustentável, que fosse uma teocracia governada diretamente por Deus e que mostrasse verdadeiramente aquilo que era uma nação viver sob a influência do santo, do maravilhoso e do bondoso Deus. E por isso Deus os livrou das mãos dos egípcios. E por isso Deus escolheu este povo e o levou pela terra, pelo deserto, durante 40 anos. Bom, não vamos entrar aqui por esta história, mas o levou porque escolheu este povo para continuar a ser uma bênção para aqueles que estavam à sua volta. E Deus, quando constituiu este povo, lançou a Constituição, não é? Todos os povos, todas as sociedades, nós temos as nossas próprias leis, os nossos próprios códigos, e todas as nossas leis e os nossos códigos são fundamentados numa lei basilar, na lei fundamental. E a lei fundamental normalmente é chamada de Constituição. E qual foi a Constituição que foi dada ao povo de Israel? As 10 palavras. As 10 palavras, os 10 mandamentos. E quando Deus começa a dar os 10 palavras e os 10 mandamentos, qual é a introdução que Ele faz? O que é que Ele diz? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que quê? A Guida disse aqui, mas eu acho que ninguém ouviu. Eu sou o Senhor teu Deus que quê? Que te abençoou. Que te tirou da terra do Egito. Que te resgatou das mãos dos opressores. Que te trouxe para este lugar. Que te libertei. Não te esqueças de onde vieste. Não te esqueças que se não fosse eu, estavas lá a fazer os tijolos. E estavas a levar chibatadas. Os filhos chegam a casa à noite e o pai e perguntam ao pai: então pai, quantas chibatadas levaste hoje? Imaginamos viver numa cidade assim? Esta era a conversa quando chegavam a casa. Deus tirou da terra do Egito. E por isso, como eu te tirei da terra do Egito, eu dou-te estas 10 palavras. E estas 10 palavras são mais do que... Desculpem, eu não quero cometer nenhuma... Não quero escandalizar ninguém, mas são mais do que 10 mandamentos. São 10 desejos de Deus para o seu povo. São 10 representações do caráter de Deus. São 10 palavras que derivam de uma só. Que é a palavra quê? Amor. O versuário desta semana. Amor. Tinha feito completamente a diferença na evolução desta terra. Se tivesse sido aceito. No início. Não havia o Iémen. Não. Não havia a comporta. Não havia outras coisas que é os extremos. O 8 e o 80. Não é? É terrível. Porque esta Constituição tem tudo o que era necessário para nós vivermos bem. Era uma constituição de amor. Do caráter de Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Os 4 primeiros. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou uma segunda versão de Jesus. Amarás o teu próximo como eu te amei. Porque às vezes nós também não nos amamos como devíamos a nós mesmos. Baseada no amor. Bom, nós somos o povo do livro e muitas vezes agarramos-nos muito à letra daquilo que está escrito. E se nós nos agarrarmos só àquilo que está escrito nos 10 mandamentos, até parece que não é assim muito complicado, não é? O que é que diz? Não matarás. Eu não mato. Se eu matar vou para a prisão, não é? Portanto, mais vale não matar. Não, eu nunca matei ninguém. Pois é. Foi aí que Jesus chegou. Ou com a nossa negligência. Ou pela nossa negligência, pelo sofrimento do nosso próximo. Quando não respeitamos a vida do outro, nós já estamos a matar. E foi isso que Jesus disse. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz: como é que tu lês na lei?
Diz lá, não matarás, não é? Pois, olha, eu digo, cada vez que ofendes o teu irmão e dizes um palavrão ou lhe chamas nome, já o estás a matar. Ai, isto para os fariseus foi assim. Não, mas eu obedeço à letra da lei. E depois Deus diz, o que é que diz mais? Diz, não, o que é que Jesus diz? Peço desculpa. O que é que diz mais? Não adulterarás? Pois olha, não é só adulterar. Quando tu olhas de uma maneira diferente para o outro ou para a outra, dependendo, já estás a adulterar. E eu vou um bocadinho mais longe. Quer dizer, eu não quero ir mais longe do que Jesus, porque Jesus mostrou através do seu caráter, através daquilo que fez enquanto cá esteve. Mas na realidade, aquilo que o Carlos estava a dizer é 100% verdade. Cada vez que eu negligencio aquilo que é a vida da minha irmã ou do meu irmão, cada vez que eu não olho com atenção, cada vez que eu não me preocupo com aqueles que estão à minha volta, cada vez que eu sou indiferente às necessidades dos outros, então eu se calhar já estou a fazer entrar por aqui. Pode ser pelo 5º, ou pode ser pelo 6º, ou pode ser pelo 7º mandamento. Porque os mandamentos de Deus são baseados no amor. E quando eu não amo, já está. Já está. A Constituição que Deus deu ao povo de Israel é uma Constituição de amor. E quando Jesus diz ao jovem rico, vai e guarda os mandamentos, e o jovem rico vai e diz, mas eu tenho feito isso toda a minha vida, e depois ele diz, então vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres. Espera aí. Se calhar... Ou quando o doutor da lei chega ao pé de Jesus e diz, sim senhor, ama o teu próximo, mas quem é o meu próximo? Olha, e o homem a descer de Jerusalém para Jericó, levou uma tareia, ficou lá, roubaram-no, ficou sozinho, passou um, passou o outro, ninguém lhe ligou nenhuma, veio o samaritano, curou-lhe as feridas, levou-o para a estalagem, pagou ao estalajadeiro. Quem é que foi o próximo? Se nós queremos verdadeiramente ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, temos que ir além da lei. A lei é a Constituição, é a base. Temos que ir além. Como povo de Deus, temos que ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. E a evolução natural que se vê no livro do Êxodo é que, imediatamente a seguir aos 10 mandamentos, Deus fala justamente sobre este tipo de leis. Leis sociais. Leis de como da responsabilidade pelos órfãos, pelas viúvas. Responsabilidade pelos imigrantes, pelos refugiados, por aqueles que procuram segurança entre nós. Eu trabalho muito com os refugiados agora, eu não quero ser... não quero entrar aqui por questões políticas, mas faz-me um bocadinho de impressão quando as pessoas olham para os refugiados como seres de segunda, ou terceira, ou quinta. Acho um bocadinho... Porque, no fundo, nós como adventistas, como filhos de Deus, todos nós aceitamos que somos forasteiros, não é? Somos estrangeiros nesta terra que aguardamos um novo céu e uma nova terra, no qual... Então, se nós somos forasteiros aqui, porque é que cuidamos tanto do que é nosso que não aceitamos que outros venham para cá também? E como adventistas, só um bocadinho, Guida, e como adventistas não, como portugueses, nós no fundo passámos a vida a ser imigrantes, não é? Quando faltou aqui, nós fomos para a África, e o que fizemos em África não foi assim muito bonito. E quando fomos para o Brasil também não foi muito bonito o que fizemos por lá. E portanto, aceitar que outros venham, não consigo entender. Deus fez uma terra, não fez 2, nem 3, nem 5. Força. Isso mesmo que tu disseste, é que hoje temos casa, hoje temos trabalho, hoje temos roupa, mas amanhã por um conflito social, ou seja, por aquilo que for, nós podemos estar na mesma situação que eles estão. Esquecemos disto. A serva egípcia, se calhar tinha nos seus antepassados alguém muito... e que levou à servidão os israelitas. O mundo dá voltas constantemente. Esquecemos disso. Sim, e quando dizemos, bom, tudo o que é... Bom, eu não vou entrar muito por aqui. Mas já agora só mais uma chega. Falamos, os muçulmanos. Há 1000 anos atrás, ou há 1500 anos atrás, as pessoas estavam a sair daqui
para ir para a terra deles, matá-los para os obrigarem a ser cristãos. É uma coisa que se chamou cruzadas. Os selvagens na altura éramos nós. Bom, vamos deixar isso para outro dia. Já agora, João, não é mau de vez em quando sermos imigrantes? Não, faz bem. Eu que o diga. Sou imigrante agora. Muito bem. Depois Deus fala, depois o trimensário fala-nos de outro tipo de bênçãos que o Senhor deu ao povo de Israel, para que não se esquecesse daqueles que estavam à sua volta. A lição fala-nos de duas delas. Eu não sei quanto tempo temos, provavelmente temos 7 minutos, não é? 10, ok? Então temos 5 para cada. A primeira bênção que Deus nos fala é uma coisa que aqui a lição nos fala de segundo dízimo. E aqui eu gostava que nós pudéssemos ler aquilo que a palavra de Deus nos diz, que se calhar vou ser um bocadinho polémico, eu, para ser polémico, tenho que me basear um bocadinho naquilo que a palavra de Deus diz, está bem? Então vamos abrir em Deuteronômio 14, 22 a 29, e agradecia que alguém pudesse ler, se não se importarem. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogénitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Muito obrigado. É um texto longo, mas agradeço muito a generosidade de eu ler para nós esta manhã. Quantos dízimos nós vemos aqui? Quantos? 2? Quem diz 2? Quem diz 1? Quem diz 2? Quem diz 3? Quem diz 4? Quem diz 5? A maioria não diz nada. Ok. Aqui vemos, no primeiro versículo que lemos, o dízimo é para quem? Para o Senhor. Mas depois diz, e parece um bocadinho confuso este texto, não é? Espera lá. Tens um dízimo e come, e alegra-te, e compra, e vende. O que é que Deus está aqui a falar? Deus diz, o primeiro dízimo é para o Senhor. O segundo dízimo é para quem? É muito difícil nós percebermos isto e admitirmos isto. Mas Deus diz, o segundo dízimo é para ti. Goza, alegra-te, vive, é a bênção que Deus te dá. Às vezes nós pensamos, é um desperdício, sei lá, ir de férias. Podíamos dar aos pobres, ou podíamos dar à igreja, ou o que quer que seja. Deus diz, alegra-te, cuida de ti também. Tem cuidado contigo. E por isso é que eu estava a dizer que ia ser polémico e queria ler o que estava aqui escrito, que é para verem que não são palavras minhas. Folga, alegra-te. Vai à casa do Senhor, entrega o dízimo e depois o outro dízimo, alegra-te, faz festa, regozija-te, desfruta daquilo que é a bênção de Deus para ti. E depois fala de um terceiro dízimo.
que é 3 em 3 anos, e que tinha um objetivo muito específico. E qual era o objetivo específico? Para todo o levita, que não tem parte de herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva e os que estiverem na tua cidade comerem e se fartarão. Para os pobres. Para as necessidades. A oferta vinha em cima, isto era mesmo dízimo. Exatamente, porque Deus tudo nos dá, por isso tudo a Ele devemos. Portanto, sim, irmão Carlos, não concorda comigo? Não. Força. Eu queria chamar a atenção para um pormenor que me parece importante, pode não ser para outras pessoas. Mas naquele tempo não havia uma economia estabelecida como há hoje. As coisas não funcionavam como funcionam hoje. Aquilo era a lei do mais forte. Quem roubava mais, tinha mais dinheiro. Quem roubava menos, tinha menos. Não sei se é muito diferente hoje, mas bom. Pois. Agora, Deus, ao estabelecer a casa de Israel, quis pôr ordem na casa. E ao estabelecer aquele povo, deu-lhes indicações como é que eles deviam viver do ponto de vista económico. Primeiro, era necessário satisfazer as necessidades que diziam respeito ao serviço do templo. Em primeiro lugar, estava esse encargo e que o povo não podia faltar. Como sabemos, os levitas não herdaram coisa nenhuma. Viviam daquilo que o restante do povo oferecia para a casa do Senhor. Mas Deus não disse, bem, oferece aquilo que te apetecer. Não foi assim que Deus disse. Deus disse, olha, o dízimo, o primeiro dízimo, como tu disseste há pouquinho, é para o sustento dos levitas. Os levitas eram a tribo que não herdou coisa nenhuma. Os outros herdaram terras e tinha uma responsabilidade especial, que era a responsabilidade de cuidar da vida espiritual do povo de Israel. Exatamente. Depois, Deus também disse ao povo de Israel que não podiam esquecer aqueles que não tinham nada, apesar de serem herdeiros dos outros, mas não tinham nada, por qualquer circunstância da vida. Assim como é hoje. Há pessoas que, tendo direito, os mesmos direitos que os outros que têm muito, mas não têm nada, ou têm pouco, ou não têm o suficiente para sobreviver dignamente. Para esses, Deus também estabeleceu um plano. O plano era que aqueles que tinham mais ajudassem aqueles que tinham pouco ou nada. É um assunto muito interessante de nós analisarmos, porque nós pensamos que Deus deu ordens aleatoriamente e que aquilo era para o povo daquele tempo e que hoje as coisas não funcionam assim. A verdade é que aquilo que Deus disse sobre a economia do povo de Israel quando foi estabelecido na Terra Prometida vale também para os dias de hoje. E se fosse aplicado, traria muitas bênçãos. Exatamente. E Deus nos abençoe se nós conseguirmos cumprir a ordem que Deus nos deu. Muito obrigado. É isso mesmo. Mas, indiretamente, e indo diretamente àquilo que o irmão Carlos diz, era uma responsabilidade, era um dever, era uma obrigação. Separar uma parte daquilo que Deus dava a cada um, ou que Deus permitia que cada um fosse abençoado, para os mais pobres, os mais necessitados, os mais vulneráveis da sociedade. E isso não era algo que eles pudessem escolher fazer, era algo que eles eram obrigados a fazer. E para nós hoje este princípio ainda é válido. É a nossa responsabilidade olhar por aqueles que estão à nossa volta e suprir as suas necessidades. Um aspecto muito interessante da vivência do povo de Israel, de algo que Deus estabeleceu, mas é interessante também ver que, segundo os historiadores, ele não foi muito aplicado,
porque isto era uma coisa muito estranha para uma sociedade que se tornou rapidamente capitalista, como é a nossa e como é o mundo. Eu não estou a falar mal contra o capitalismo, acho que é o melhor sistema entre os sistemas maus. Mas Deus criou aqui um sistema muito interessante. Aqueles que são informáticos ou gostam de computadores, nós temos uma função muito engraçada, que é o Alt Control Delete, não é? E depois aceitamos. Agora já não, antigamente bastava fazer aquilo e aquilo. Tinha um botão também que dizia Reset, não é? Reset iniciava o computador. Começava do início. E Deus também tinha um Reset, tinha um Alt Control Delete também para o povo de Israel. E qual era este Reset? Qual era este reiniciar? O ano do jubileu. O que é isto do ano do jubileu? A cada 50 anos o que é que acontecia? A cada 49 havia o 50º. O que é que acontecia ao 50º ano? Era a possibilidade de recomeçar e até depois terminar a sua vida de uma maneira digna. A ideia é de que, por passar por toda a necessidade que tenha passado naquele período todo, ele tivesse compreendido o problema e então tivesse um resgate. Esse resgate sem ônus. É um resgate que a sociedade, daqueles que tinham, dariam para aqueles que não tinham. Parece-me um bocadinho injusto, não? Quer dizer, uma pessoa mata-se a trabalhar, consegue comprar mais terras e ter mais coisas, passado 50 anos isto volta tudo ao mesmo. Então eu estive a trabalhar para quê? O que é que os irmãos acham? Não é? O sistema era assim. O povo de Israel tinha as suas terras, as suas coisas. Iam fazendo negócios, aqueles que tinham compravam, vendiam, os mais ricos compravam, e se eu comprasse uma terra, ficava com mais terra, e o outro ficava com menos. Não é? Passado 50 anos, voltava tudo ao mesmo. A família daquele voltava a ter a terra, a família do outro voltava a ter a terra e voltava tudo ao mesmo. Era um investimento. Há duas grandes lições aqui, ou três. A primeira é: nada é nosso. Tudo vem de Deus. Quando o tempo de Israel foi dedicado, ou quando se estava a recolher as ofertas, em 1 de Crónicas, diz: da tua mão tu damos. Nada é nosso, tudo é de Deus. Nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. E devemos fazer o melhor. E não é por isso que aquele povo de Israel não fazia o melhor que podia durante aqueles 50 anos, para fazer o melhor que conseguia com aquilo que Deus lhe dava. E nós somos ensinados sobre isso em algumas parábolas de Jesus. As parábolas dos talentos. Que deves cultivar e que deves multiplicar e que deves... Não há nada de mal nisso. Mas quando, com isso, vem a operação daqueles que tiveram azar na vida, que têm menos cabeça, que seja o que for... E outra coisa já agora, sim, Carlos. sim. Obsessão. Obsessão por ter mais e adquirir mais e querer mais. Então, nós pomos um travão nisto e dizemos: espera lá, agora volta tudo ao princípio e vamos recomeçar outra vez. É claro que o povo de Israel achou que isto era um bocadinho injusto, Deus estava a ser um bocadinho duro, e é o que a história diz, isto não foi muitas vezes aplicado. Mas faz muito sentido. Não só do ponto de vista prático e material, mas também do ponto de vista espiritual. Obviamente. Os escravos eram libertados. No ano do jubileu, os escravos eram libertados. E exatamente, aqueles que se tinham dado a si próprios para pagar dívidas eram libertados. E, para além disso, também eram perdoadas as dívidas. Perdoadas as dívidas. É interessantíssimo, não é? Eram começar de novo, eram nascer de novo. Nascer de novo. Para todos, igual. Os bancos eram diferentes. Não havia bancos. Também eu queria salientar aqui um pormenor que é importante. É que, passados 50 anos, digamos, seriam os filhos, seria a outra geração que iria recuperar esse terreno. Portanto, esta geração que iria recuperar não tinha, digamos, culpa
do seu pai, digamos, ter essa tolice, ou ser mau governante, ou ter tido um azar, ser deficiente, ser o que quer que exatamente. Portanto, estava a ser dada uma oportunidade, portanto, à nova geração de adquirir, portanto, estes terrenos e desenvolver, digamos, melhor do que aquilo que o seu, digamos, pai realizou nesse período. Portanto, eu acho que já ultrapassei o meu tempo. Não havia... Sim, irmão, quer falar? Não dá, mas a gente fala. Ângela, há de nos desculpar. Não, é rápido. Eu ia dizer que na Carta Constitucional Brasileira a gente tem um princípio da República que diz que é princípio que o país seja um país preocupado com a justiça social, ou seja, com a igualdade, a liberdade, a fraternidade, cuidar dos seus. E, como princípio econômico, a ideia da função social do contrato. Ou seja, se você tem um bem, você tem o direito à propriedade, ele é garantido, mas há um equilíbrio aí nessa ideia da propriedade, de forma que, se você não faz um uso correto, destina corretamente o uso daquela propriedade, você pode perder aquela propriedade para o Estado, porque você não olhou a sua função social. É uma ideia do que a gente chama, são sociedades de matriz judaico-cristã. Mas eu posso te assegurar que o princípio é bonito, mas a aplicação nem tanto. Não se aplica. Então, não só lá atrás não se aplicava o jubileu na forma como deveria, como hoje a gente tem princípios que são com certeza ligados a essa ideia de resgate do jubileu, e que também existem sociedades que ainda hoje não aplicam efetivamente como deveriam aplicar esse resgate. O Marco lá embaixo referia que as nossas legislações, as nossas leis, muitas delas estão baseadas nos 10 mandamentos e naquilo que é aquilo que foi dado por Deus como sendo a lei de Israel. E, de facto, este é mais um dos aspectos em que vemos. Eu vejo algumas mãos no ar. João. Vejo um relógio vermelho lá atrás e gostava de concluir. Se for 10 segundos, pode. Posso dizer só mais uma coisinha? Sim. Os seres humanos não têm capacidade para discernir convenientemente o que é injustiça e o que é justiça. E cada um pensa que é mais justo que o outro. Geralmente, a justiça do ser humano é de coça para dentro. Isto é, cada um acha que é mais justo que o outro e, portanto, tem mais direitos do que o outro. Então, e foi por isso que Deus deu estas ordens. Porque o ser humano não aprende a não ser por decreto. Isto é, não faz as coisas corretamente a não ser por decreto. Mas nós, como filhas e filhos de Deus, devemos ir um bocadinho mais além. Além da lei, além daquilo que é o decreto. O que está baseado no decreto é o amor de Deus. E se nós formos além daquilo que é aquilo que Deus pediu de nós estamos a ir exatamente em direção àquilo que Deus nos pede. Sim, Marco, 10 segundos João, também. Era só mais chegazinha. Nós estávamos há pouco a falar aí do ano do jubileu. Aquilo que nós temos mais parecido hoje em dia, e acho que é transversal a todas as leis que existem, portanto, pelo mundo fora, é o Instituto do Usufruto. Por exemplo, o usufruto dado a uma coletividade, no máximo pode durar 30 anos. Se for uma pessoa privada, é no tempo de vida dessa pessoa. E é um instituto que é utilizado quando as pessoas já são mais velhotas e querem fazer doações aos filhos e ficar com a administração do bem até que eles, portanto, faleçam. E isto é o mais parecido, ou seja, liberta a terra, ou melhor, liberta a gestão para o antigo proprietário, que tem a nua propriedade. E aquilo que o irmão Luís estava aqui a falar, que é uma coisa nova lá no Brasil, não é? O que acontece cá também chama-se a uso capião, que é não usar a terra e deixar de utilizar e deixar alguém lá ficar, ao fim de 20 anos no máximo, pronto, fica para essa pessoa. Perde a terra, está bem? Nós vamos ter a oportunidade de falar muitos mais destes assuntos nas próximas lições. A próxima é sobre o sábado, não deixem de estudar. E vamos ver, de facto, como Deus se preocupou desde o início até ao fim com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com estes meus pequeninos irmãos. Nós temos que acabar, e não sei se dá tempo para ver o vídeo, vamos ver o vídeo ainda da República Checa, mas antes de vermos o vídeo, eu gostava apenas de deixar um apelo
a cada um de nós esta manhã. E é que possamos estar despertos e atentos àqueles que estão à nossa volta. E percebermos com a sabedoria vinda dos céus onde, quando e como podemos ser um alívio para aqueles que estão à nossa volta e abençoarmos, porque nós já fomos muito, mas muito abençoados por Deus. Que nos acompanhe. Amém. This week, God calls us to be blessings for the others, to care for those who suffer, who are slaves, widows, orphans, or foreigners. God calls us to care for poor people and for those who are alone. ADRA Czech Republic is involved in serving with a special emphasis in some of the most challenging countries in the world, as Syria, Iraq, Bangladesh, Ethiopia, or Ukraine. We provide immediate humanitarian assistance in our country and abroad in emergencies as a flood, earthquakes, or wars. At the same time, we carry out long-term development projects in order to provide the people living in poverty and bad living conditions to be able to take life in their own hands. Despite the fact that we live in countries in Europe where all basic needs are more than provided, many people are living alone, feeling lonely, lost and forgotten. They are losing a purpose for their lives. ADRA Czech Republic is helping those people and connecting with volunteers who are willing to donate their free time. ADRA coordinates 15 volunteer centers focusing primarily on helping older people, children and people with disabilities. More than 2,500 regular volunteers visit people in hospitals, homes for elderly, social care institutions and children's homes. Those volunteers spend 1 or 2 hours per week talking, going for a walk, playing games or reading books. There are many new relationships created. Many lonely people have new friends and our volunteers are enriched by new experiences. We don't need to travel to countries far away. Needy people are around us. We just need to open our eyes to see whom, when and how to help. Open our hand and open our hearts to God, that through our action we can enrich and make other people happy. Poor and needy people can be those who are financially provided in our Western society. Let us pay attention to all people without distinction. Let's offer real bread to hungry people. Let's provide pure, not contaminated water to the thirsty. And let's show them the way to a spring that does not dry out. Every kind of help at the right time, every kind word and every touch of hope is worth. The greater sum of good deeds, the greater the blueprint of the better world will be. Let's not be afraid and be part of that.